Amigos gremistas, era inevitável que surgissem comparações pelo momento vivido tanto por Grêmio como pelo Internacional, principalmente depois da eliminação do River Plate da Libertadores, protagonizada pelo nosso maior rival, o Internacional. Mas vamos com calma nesta análise e eu já falo mais sobre isso. Antes, eu quero pedir para você que ainda não está inscrito em nosso canal aqui no YouTube, para você se inscrever, para você ativar as notificações, porque toda vez que tiver um comentário novo, você vai receber um aviso e vai poder acompanhar a gente. E também é muito importante você deixar o seu like, assim como é muito importante você recomendar esse espaço para algum gremista que você saiba que não está inscrito no nosso canal, e com a participação de todos vocês, esse nosso espaço vai crescer cada vez mais. Bom, gente, depois da eliminação do River Plate da Libertadores, protagonizada pelo nosso rival, o Inter, eu quero dizer o seguinte: nem o Inter virou um super time, o melhor time, nem o Grêmio virou um perna de pau ou pior time. Não, nada disso. Claro que o nosso rival fez um jogo de muita superação, né? Talvez o melhor jogo que o clube fez nesta atual temporada. E fazer qualquer tipo de comparação não é cabido nesse momento, não, gente. A única coisa que eu acho que precisa, talvez, fazer um comparativo, tanto do Grêmio como o Internacional, e que eu acho que foi o fator determinante pela vitória do Inter e eliminação do River Plate, foi a vontade com que os jogadores do Internacional encararam esta partida. Algo que está faltando para nós, para o nosso time do Grêmio, que é atitude. Começando por aquele jogo contra o Flamengo, onde o Grêmio não teve atitude nenhuma, e nós esperávamos muito, porque o Grêmio vinha até aquele momento com muita atitude, com muita vocação para o ataque, muita pressão no adversário, e naquele jogo contra o Flamengo a gente esperava justamente isso. Não aconteceu. Passaram-se depois mais 2 partidas e a atitude ainda não voltou. Então, eu acho que esse é o principal fator e que a gente precisa levar em consideração na análise de momento do Grêmio como do nosso rival. O nosso rival teve atitude, está tendo atitude, e a nossa atitude, desculpa a repetição tanta de atitude, mas a nossa atitude é que caiu, diminuiu, para não dizer que sumiu. Eu não vou desmerecer o time adversário, ou o Internacional, que eles têm um bom time, não há dúvida nenhuma. Não é um Flamengo, na qual nós somos eliminados. O River Plate não é um Flamengo, né? A situação do time agora é uma sequência na principal competição sul-americana, que é a Libertadores. Para chegar ao título, muita coisa, muita água vai rolar, mas o que nós devemos nos apegar, sim, é de mudanças no time do Grêmio para que o Grêmio volte a ter um futebol de maior intensidade. Coisa que, volto a dizer, é o principal fator que difere um do outro. É o fator que difere o Grêmio do Internacional nesse atual momento, principalmente nesta semana, com esses resultados. A derrota vexatória do Grêmio pro até então lanterna da competição, o Vasco da Gama, e a vitória do Internacional na Libertadores da América. O técnico Renato tem toda esta semana para trabalhar o Grêmio. Tudo está errado? Claro que não. Mas ninguém deixa de ter vocação de vitória simplesmente de uma partida para outra. E o técnico Renato certamente vai saber identificar por que o Grêmio mudou a sua postura em campo. Por que o Grêmio não teve aquela atitude aguerrida
que vinha tendo até o enfrentamento com o Flamengo. Será que foi um choque de realidade? Será que o Flamengo é tão superior assim ao Grêmio? Olha, gente, todo mundo sabe que o maior elenco hoje do futebol brasileiro é a equipe do Flamengo. É um time invencível? Não. O Flamengo não é um time invencível. Tanto é que foi goleado pelo time do Cuiabá jogando no Mato Grosso. E por que então o Grêmio não conseguiu se impor diante do Flamengo? Será que o Grêmio tem medo quando vê as cores rubro-negras na sua frente? Será que depois daquele jogo, tudo de bom que o Grêmio vinha apresentando era uma falsidade? Era algo que não existia? Acredito que não, né, gente? Então o Renato tem essa semana. Eu acho que algumas peças no time precisam ser trocadas para que o Grêmio consiga encaminhar algo melhor ainda nesta temporada. O jogo de domingo contra o Fluminense, existe uma discussão se o Grêmio deve jogar com os reservas, os titulares. Olha, gente, eu acho assim, o Grêmio acredita na classificação contra o Flamengo na quarta da semana que vem? Eu acho que acredita. Ah, vai poupar para se dedicar ao jogo contra o Flamengo? Não. Eu acho que o Grêmio tem que ir com os titulares tanto neste domingo como na próxima quarta-feira. Na próxima quarta-feira, vamos como franco atiradores. O Flamengo construiu uma diferença boa, gente, de 2 gols, mas já provou que não é um time invencível, certo? E volto a dizer, o Flamengo já protagonizou muitos fiascos em situações em que a classificação estava, se não 100% garantida, muito próximo disso. Então, por que o Grêmio não pode aprontar para ir em cima da equipe do Flamengo? Começa com o jogo do Fluminense, deixando uma boa impressão, um jogo extremamente difícil, Fluminense que segue adiante na Copa Libertadores, jogo complicado também contra um time argentino, e o Renato então tem essa obrigação de ajustar esse time, e eu acho que os ajustes começam por troca de algumas peças. Tem jogadores novos que foram contratados, não estão 100%. Olha, gente, pode não estar 100%, mas certamente eles podem estar num grau um pouco melhor aos que vêm jogando. Com a questão do Ferreirinha, um jogador bastante criticado por parte da torcida depois do jogo contra o Vasco da Gama. Gente, eu sou muito de preservar os jogadores do meu time. Eu não gosto de ficar expondo, criticando publicamente os jogadores, mas eu acho que a vida do Ferreirinha no Grêmio, ela está sendo sepultada. Eu acho que o Ferreirinha, pelo que demonstrou na última partida, não merece continuar no time. Jogador para segundo tempo e olha lá. Talvez não entrando aos 30, mas entrando aos 20 do segundo tempo. Acho que o Renato tem que testar novos jogadores. Eu acho que o Cuiabano é jogador que tem que estar nesse time, jogador que ajuda muito na marcação, né? E com relação ao Ferreirinha, quando a gente até às vezes criticava o Renato, por que colocar ele só no segundo tempo e não colocar desde o início? Talvez pelo que ele demonstra, e principalmente demonstrou nesse jogo contra o Vasco, exagerando da individualidade, né, responda a esse questionamento nosso. Porque o Renato acompanha os treinamentos todos os dias. A gente só vê durante os jogos, né? E aí a gente tira algumas conclusões. Então, às vezes, é preciso também admitir e não criticar a atitude do treinador. Mudanças urgentes para esse jogo de domingo contra o Fluminense. O Grêmio precisa deixar uma boa impressão para ir ao Rio de Janeiro como franco atirador na próxima quarta-feira, jogo de volta da Copa do Brasil. E aí, seja o que Deus quiser e dê no que deu, né, gente? E quanto à situação dos nossos rivais,
eu vou dizer uma coisa, gente. Ganharam uma lutinha, mas a batalha promete ser bastante dura até o final. E para ganhar o título da Libertadores, vai ter que ter superação ainda maior na sequência. Porque simplesmente comemorar um resultado em cima de um adversário que achei que poderia se impor em Porto Alegre, o River Plate, não vimos nada disso. Então, não tirando os méritos do Internacional, volto a dizer, fez uma partida de muita superação, mereceu a classificação, mas por pouco também ela poderia ter escapado, né, gente? Então não vamos se preocupar com eles, vamos nos preocupar com a gente, né? Vamos nos preocupar conosco mesmo, porque a nossa vida é assim. Jogo duro, Renato precisando fazer os ajustes, e se Deus quiser, esses ajustes vão ser feitos e o Grêmio voltará já na sequência, já no próximo domingo, a ser protagonista. E aí o seguinte, gente, quarta-feira, se acontecer uma virada, será uma noite épica como nunca se viu nos últimos tempos. Gostou do nosso comentário? Então não deixe de se inscrever em nosso canal aqui no YouTube se você ainda não está inscrito. E se puder, recomende esse espaço para os seus amigos gremistas. Estamos conversados? Tchau para vocês.